Oi, minhas preciosas, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como tem sido a minha experiência com a amamentação. Eu falei a gestação inteirinha que meu maior medo da maternidade era exatamente a amamentação. E eu não sabia que ia ser tão difícil, e olha que eu já tava com medo. Os meus primeiros dias amamentando foram muito difíceis. Na verdade, os primeiros dias em si, o primeiro e o segundo dia, quando eu ainda tava ali na maternidade, não doeu, foi tranquilo. Eu achei que ia ser aquilo, e aquilo tava maravilhoso, porque eu colocava ele no peito, eu sentia, óbvio, mas não doeu, eu não tive, assim, incômodo, eu conseguia ficar com ele bastante tempo, botava de um peito pro outro. Só que na própria maternidade, quando eu vim pra casa, meu peito já tava começando a ficar machucado. Na maternidade ele ficava bastante no peito, e como ele teve icterícia, em vez de 3 em 3 horas, ele tinha que mamar de 2 em 2 horas, né? Porque o leite iria ajudar na icterícia, e por conta disso também ficou um tempo a mais na maternidade. Foi um dia a mais, não foi muita coisa, só que na teoria, lá mesmo já começou a dor no peito. Assim que eu senti que tava doendo muito, eu chamei a enfermeira, falei, não é possível, tem alguma coisa errada, tô sentindo muita dor no meu peito, muita dor, meu peito já tava fissurado. Então eu já saí da maternidade com o peito fissurado, e ela falou que era normal, que era pra passar meu próprio leite, não tinha nada lá que eles poderiam me dar, ou passar, ou nenhuma pomada que pudesse aliviar aquilo naquele momento. Então toda vez que ele mamava, eu espremia mais o peito, tirava um pouco do leite e passava. Só que o negócio da amamentação é que a dor, ela é contínua. Então você passa o leite ali, não dá tempo do peito cicatrizar, você passa pomada, não dá tempo de cicatrizar, daqui a pouco o bebê já tem que mamar de novo. E aí você fica ferindo, né, aquele machucado, e fica uma dor insuportável. Quando eu saí da maternidade, me falaram que a pega estava correta, que estava tudo certo com a pega. A sucção dele sempre foi muito boa, então ele tem uma sucção muito forte, né? Eu já saí com isso dito, e depois isso foi reforçado pra mim, que ele tem uma sucção forte, ele pega muito forte no peito, e isso interferia também porque me machucava, porque ele beliscava muito forte, né? Ele tem uma força muito forte, que é ótimo pra ele, é muito bom pra ele, porque isso ajuda na amamentação em si, dele conseguir se alimentar melhor, mas em contrapartida me machucava muito. E o que aconteceu foi que eu já saí da maternidade com um seio, sem poder amamentar nele, né? Assim que eu recebi a alta, a própria pediatra falou pra mim que era pra poder tentar dar apenas um seio que tava menos fissurado. Um seio já tinha saído um pedaço do bico do peito da amamentação só em 4 dias, então assim, já tava assim, no ápice, já tava doendo muito, já tava, meu Deus, não acredito que a amamentação vai ser isso. Só que eu tava assim, vou esperar passar. Eu via muito as pessoas falando que em 15 dias passava, em 15 dias melhorava. Gente, já vou adiantar pra vocês, comigo não foi assim, não tem milagre, sabe? Tipo assim, é tudo uma adaptação, são várias coisas que você tem que fazer pra melhorar. E mesmo assim, vou dizer pra vocês, ainda não melhorou 100%. Saí da maternidade, assim que eu saí da maternidade, no dia seguinte, eu já fiz laser no peito, fiz os 2 peitos, então eu fiz onde estava fissurado, os 2 estavam fissurados. Gente, eu sei que é ótimo, muita gente falou que é ótimo, inclusive foi uma indicação muito forte. As professoras de amamentação sempre fazem laser, fisioterapia faz laser também, então eu fiz com a minha fisioterapeuta pélvica, só que eu não sei se porque estava muito machucado, eu não sei se porque ele mamava muito. Ficava ali machucando, mas pra mim não teve efeito nenhum, parece que eu não fiz nada. Então, tipo assim, eu fiz o laser sim, mas pra mim não valeu a pena porque não teve o resultado, sabe? Posso ser que tenha tido um resultado pequeno, posso ser que poderia ter ficado pior se não tivesse feito. Mas assim, a dor permanecia muito grande, assim. E eu não conseguia, eu tentava, eu conseguia ficar com ele assim, 20 minutos, meia hora, mas ele queria ficar muito mais no peito. Eu não conseguia suprir aquilo porque já tava doendo muito. E acontecia várias vezes de eu ter que tirar ele do peito por eu não estar aguentando a dor mesmo. Assim que eu cheguei em casa também, eu já comecei a usar a lanolina. Eu já tinha aqui em casa, eu não levei pra maternidade porque eu não imaginava, gente, que tipo, que lá já ia começar a doer, que ia ser isso tudo, sabe? Comecei a utilizar a lanolina também, até hoje utilizo sempre que eu tomo banho, eu passo a lanolina, às vezes depois de amamentar também eu passo. É uma pomada natural e que não precisa tirar do seio quando ele vai amamentar. Não sei dizer pra vocês se deu resultado, se não deu. Eu continuo usando, muita gente fala muito bem, mas como eu ainda sinto dor, como eu ainda tenho fissura, eu não posso dizer que nada fez um milagre em mim.
Falando em amamentação, gente, sabe que criança não tem horário, né? Eu arrumei tudo pra gravar o vídeo, ele tava dormindo, mas até agora ele acordou. Ele tá aqui no peito, eu vou continuar falando com vocês. Prosseguindo aqui. Fiz laser, eu utilizei a lanolina e eu continuava sentindo bastante dor no peito, não conseguia amamentar. E comecei a entrar em desespero, porque ele mamava, sentia dor, precisava tirar ele do peito, ele chorava de fome. Eu não sabia o que fazer. Eu tirava leite com a bombinha, só que saía muito pouco leite, muito pouco, tá? Não saía quase nada de leite. Saía 5 ml, 10 ml, quando era muito, dos dois peitos. E aí eu tirava aquele leite, dava na mamadeira, mas também não era suficiente, ele ficava com fome, ele queria mamar, ele chorava de fome, não era nada, não era cólica, a gente tentava ver todas as opções possíveis para poder descartar, para ver se não era, mas a gente era choro de fome, ele queria comida e eu não tava conseguindo dar para ele. No início minha produção de leite estava muito baixa, agora ela melhorou, só que ela estava baixa demais e isso não supria ele. E para piorar a situação, eu não conseguia terminar a amamentação, então eu não conseguia só tirar ele do peito quando ele já estava satisfeito, entendeu? Eu sempre tinha que interromper, colocar o dedinho ali, tirar ele do peito, interromper, trocar o peito ou depois tirar dos dois, porque doía de latejar, de sair sangue. Quando eu tirava leite na bombinha, saía sangue junto com o leite, saía pedaços do peito junto com o leite, tão machucado que estava. Às vezes eu dormia de um dia para o outro e aí formava cascão e aí no dia seguinte eu tirava o leite. Quando eu tirava o leite com a bombinha já saía o cascão junto também, saía sangue. Então assim, tava uma situação muito ruim e eu não tava sabendo o que fazer mais. Eu tentei utilizar o bico de silicone várias vezes em dois peitos, eu não conseguia porque ele simplesmente estava em desespero, ele não conseguia sugar. Não era no formato exato do meu peito, então assim, pra ele era muito difícil, ele não conseguia sugar. Isso estava gerando uma dificuldade, um estresse nele, e aí eu tentava, não conseguia. Quando foi no 7º dia de vida dele, eu falei assim, não dá mais. Já era de madrugada, ele tava chorando muito de fome, e eu não tava conseguindo dar peito pra ele, o peito tava doendo muito. Os dois estavam super fissurados, eu não tava conseguindo dar só um ou dar só o outro, já tava assim, um nível que os dois estavam sem pedaços do peito já. Aí eu falei, não, vou ter que entrar com fórmula, não tem como. E isso doeu muito em mim, doeu muito, porque eu nunca quis. Eu sempre quis, tipo, só amamentar, falava, ele só vai tomar peito, só vai tomar peito. Eu fui muito rígida comigo antes da maternidade, né? Quando eu tava na gestação ainda, eu tinha planos e eu queria seguir esses planos, sabe? Então, assim, gente, eu fui muito rígida comigo e eu me culpava muito por precisar fazer isso, por precisar dar fórmula pra ele. E isso me deixou muito mal, eu chorei muito, eu fiquei muito insegura, eu fiquei triste, eu me senti, assim, péssima por não poder dar o peito pra ele, assim, tipo, eu tinha leite, eu tinha tudo pra dar e não tava conseguindo. Só que eu não tava, tipo assim, de dor, não tava conseguindo de dor, tava suportando, tava com uma pressão psicológica muito grande e eu já não sabia mais o que fazer. Então, quando foi de madrugada, assim, eu entrei no iFood, pedi pela farmácia um Namo. E aí, gente, foi o que acalmou meu coração. Quando o leite chegou, ele tomou, ele se acalmou, eu consegui fazer ele dormir. Nos próximos dias, eu precisei ficar dando, eu dava o mínimo possível pra ele, o mínimo possível. Uma lata de Nano durou um mês, tipo assim, eu vi alguns sei lá, no TikTok de durar 5 ou 7 dias pra um mês de vida. Então eu agradeço, acho que isso é uma vitória. Eu sempre tirava com bombinha, tentava dar o máximo de leite materno. Quando meu peito estava machucado, tentei, né, deixar um de lado e dar mais o outro para ir cicatrizando. Fui fazendo isso, gente, até melhorar a situação. Eu fui pra pediatra, levei ele, expliquei toda a situação. Eu ainda tava dando peito, mesmo peito machucado. Eu dava peito de manhã cedo, de tarde eu tirava o leite da bomba e dava na bombinha. E de noite meu peito já tava mais murcho, ele parece que sente mais fome de noite. Então ele tomava a fórmula de noite e de madrugada. E tava sendo assim minha rotina, de tarde e de noite meu peito eu dava uma descansada, de manhã eu dava peito pra ele, né? Meu peito ali já tava mais cheio, já não tava tão dolorido. Porque querendo ou não, o que machuca é a constância. Então, tipo, a primeira mamada doía, mas não muito. Já a última doía demais, porque se eu passasse o dia todo amamentando, meu peito já tava muito machucado no final do dia. E era isso que tava acontecendo todo dia. E eu tava assim, ficando muito mal, com muita dor, me culpando, chorando, tendo crise de ansiedade. E isso tudo tava interferindo na minha produção de leite. Então cada vez saía menos leite e eu entrando em desespero total.
A pediatra então passou a tintura de algodeiro, se eu não me engano é isso. Eu vou colocar o remédio aqui. É um conta-gota que você coloca na água, 20 gotas, toma 3 vezes ao dia. Ele é um remédio natural, muito indicado para amamentação, para ajudar no leite materno, não para o peito em si cicatrizar, mas para ajudar a ter maior produção de leite materno. Porque quando eu cheguei lá, só em ela pegar no meu peito, ela falou que eu tava com uma produção baixa. E por isso que ele tava com fome, por isso que ele chorava de fome, entrava em desespero. E pra mim isso foi até pior ainda, eu vi isso. Porque é horrível, né? Tu ter a produção baixa. Mas a minha produção tava baixa exatamente porque eu não tava conseguindo amamentar ele como ele deveria. Então, por eu não estar amamentando ele pelo tempo que ele deveria amamentar, por eu não estar tirando leite na bombinha pelo tempo que deveria tirar, porque a bombinha também dói, né? Não dói que nem ele, mas também dói. Também faz a sucção no peito, também tá ali fazendo aquele movimento de sugar o machucado. Então, também doía. Então, eu não tava... meu corpo não estava entendendo qual a quantidade que precisava de leite e eu estava produzindo pouco leite. Então, eu comecei a tomar esse medicamento. Por conta da pediatra que passou. Na pediatra também eu aproveitei para conversar sobre as possíveis causas dessa dor toda, dessa fissura no peito. Claro, ela não é uma consultora de amamentação, mas que poderia me ajudar. Mostrei pra ela a pega, como eu tava colocando ele no peito. Ela falou que a pega tava correta. Como eu saí do hospital, também falaram que a pega tava correta. Mais tarde eu fui descobrir que não tava, que tinha muitas coisas que eu precisava melhorar na pega dele. E que realmente estavam machucando por conta disso também, mas não foi só a pega. Eu postava muito nas redes sociais, eu postei no meu Instagram todo o processo da amamentação, desde o início, desde o primeiro dia que eu falei, não tô aguentando de dor, vou compartilhar isso aqui. Compartilhei no meu TikTok também, e isso me ajudou a ter vários relatos de ter várias pessoas, várias mães que já passaram por isso, a falar comigo e me dar dicas. Eu conheci uma pessoa muito maravilhosa no TikTok, que me passou o número de telefone com a única pretensão de me ajudar. Me deu muitas dicas, me mostrou como era a pega correta. Eu tentei replicar em casa, mas realmente sozinho, gente, é difícil, é complicado, sabe? Não digo sozinha porque não tenho um apoio de ninguém, eu digo sozinha porque sem um profissional ali pra te dizer, olha, tá certo, ou tem alguma coisa errada que você tá fazendo, é complicado. Então eu tentei, mas continuava doendo. E ela me falou da possibilidade da língua presa. É um exame que na maioria das maternidades faz pra ver se o bebê tem a língua presa, porque a língua presa ela pode prejudicar sim na amamentação, porque ele precisa fazer um movimento com a linguinha para tirar o leite. E quando ele não tem a língua solta, no caso, sem o freio da língua, isso dificulta na amamentação e pode causar fissura. Quando eu fui na pediatra, a pediatra avaliou, falou que ele tinha um pouco de freio, era muito pouco. Era improvável que aquilo estivesse interferindo na amamentação. Mas eu levei isso pra frente porque eu não tava conseguindo ver outra alternativa, já que me falaram que a pega tava certa, já que, tipo, tava tudo ok, a sucção dele era boa, porque que ainda tava doendo tanto? Então eu fui pra odontopediatra, a odontopediatra avaliou, conversei com ela, conversei muito. Foi, assim, um momento importante pra mim, porque eu tava muito sensível, eu tava psicologicamente muito abalada, né? Ainda no puerpério, ainda passando por tudo isso, os primeiros dias sendo mãe, e não tá conseguindo dar o melhor para o meu filho e me culpando muito por isso. Então eu tava muito mal, isso estava me atrapalhando demais em todos os quesitos. Normalmente eu sempre amamentava chorando, e isso é algo que é horrível porque passa pro bebê essa situação, passa pra ele aquilo que você tá sentindo, entendeu? Ainda mais nesse momento, nesse contato de corpo com corpo. Então, assim, não estava sendo bom. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu transpareci isso, né? Eu tava em uma fase muito mal, então eu chorei lá. Quando a gente começou a falar sobre fórmula, eu chorei, porque eu falei pra ela que não era o que eu queria. Né? Ele começou a tomar fórmula com 7 dias de vida. Pra mim foi tipo assim, horrível. Hoje eu entendo que é normal, que graças a Deus que existe a fórmula. Se não tivesse a fórmula realmente, nem sei dizer pra vocês o desespero que eu estaria, né? Naqueles dias que eu não conseguia amamentar ele sem a fórmula. Mas graças a Deus existe. Eu me culparia menos, eu me culpei muito. Tinha idealizado uma coisa na minha cabeça que fugiu e eu acabei me culpando demais. Quando eu cheguei no odontopediatra, eu passei toda essa minha experiência pra ela. Ela avaliou e falou que o freio dele realmente era muito pequenininho. Era um freio, assim, muito
leve, que poderia não estar interferindo, mas como eu estava sentindo muita dor, para tentar aliviar essa dor, ela ia fazer a cirurgia. Então, nesse mesmo dia, a gente fez a cirurgia da remoção do freio. É algo muito simples, ela só abre a boquinha dele, faz o corte. Pra cicatrizar, ela passa o próprio leite materno. Então, assim, ele voltou pra casa tranquilo no mesmo dia. Lá mesmo a gente fez a pega. Ela me ensinou a fazer a pega correta, que eu não tava fazendo a pega correta. Tinha algumas coisinhas que precisavam ser ajustadas. Por exemplo, a posição da boquinha dele, encaixar primeiro no lábio inferior da boca dele. Ele não fazia a boca de peixinho sempre, que tem que ficar a boquinha de peixinho. Ele botava os lábios pra dentro e se machucava. E hoje ele ainda faz muito isso. Então, quando ele tá amamentando, eu tenho que puxar a boquinha dele pra baixo, pra fazer a boca de peixinho, pra não me machucar tanto. E melhorou, gente, 60% mais ou menos, 50%, 60% da minha amamentação. Consigo hoje amamentar sem chorar, sem gritar de dor, porque era algo assim de gritar. Eu gritava de dor. Eu acho que eu gritei mais amamentando do que no próprio parto em si, porque eu não conseguia controlar a dor, de tanta dor que eu sentia. Eu chorava, eu gritava, era algo assim muito forte, muito forte. Os dois peitos e a aflição, a agonia. Então, assim, eu me sentia muito mal. Hoje eu consigo amamentar, sinto dor. Assim que ele pega no meu peito, eu sinto dor. Quando ele pega no bico, ele tem uma sucção muito forte. Então, isso pra mim ainda é uma certa dificuldade. Só que hoje eu consigo amamentar todos os dias, em qualquer horário do dia, sem ter essa dificuldade, por conta da pega, por conta do conjunto todo em si. Então eu não tiro nada, né? Eu posso dizer pra vocês que tudo que eu fiz até aqui, por mais que eu não tenha visto o resultado na hora, com certeza contribuiu pra eu chegar agora e conseguir estar fazendo a amamentação com o meu filho. Hoje ele ainda tem o auxílio da fórmula, só que eu dou o mínimo possível. Eu tento dar uma mamadeira no dia, de madrugada, quando eu tô assim muito cansada. Quando eu acordo de madrugada, para não ter que dar o peito pra ele ali, eu dou a mamadeira, ou então o pai dá pra eu conseguir dar uma descansada. Só que ele toma muito pouco a fórmula, quase não toma a fórmula. Quando eu tô assim descansada, eu dou o peito, ou quando eu conseguir tirar bastante leite durante o dia, que graças a Deus eu tô conseguindo tirar bastante leite materno, eu dou pra ele o leite materno na mamadeira e a fórmula fica pra madrugada, ou quando a gente vai pra pediatra, quando a gente vai pra rua, quando a gente vai pra algum lugar que tá naquela correria, que tá no carro, que eu não consigo dar o peito pra ele ali naquele momento e não tem como ficar levando o leite materno, né? Então eu levo sempre a fórmula pra preparar quando a gente sai de casa. Então assim, hoje ele ainda toma, mas toma pouquíssimo. Graças a Deus ele tá ganhando peso certinho, tá tudo bem com a saúde dele. O meu leite hoje sai mais, porque eu amamento mais. Eu agora amamento o dia inteiro, eu consigo amamentar ele. Como eu disse pra vocês, tô podendo amamentar, tô bem, eu amamento. Raramente eu dou fórmula pra ele. Até quando ele tá com a mamadeira, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisinha, ele vai ficar na mamadeira. É o leite materno que eu dou, tô armazenando. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês também sobre isso. Porque eu saí, né, de 10, 5 ml para uma produção maior de leite materno. E não foi só o remédio. É toda uma rotina, realmente, de amamentação que a gente tem que criar pra poder fazer isso. Mas é isso, gente. Hoje tem 1 mês e 7 dias desde essa jornada toda da amamentação. Eu espero que daqui pra frente só melhore. Eu espero um dia botar ele no peito e não sentir nada. Eu insisti muito, eu lutei muito, porque pra mim era muito importante. Pra mim é muito importante, é um momento único. Eu amo amamentar ele, mesmo quando eu sentia muita dor. Eu amava esse momento. Eu não abria mão disso, eu nunca abri mão da amamentação. Nunca falei assim, vou desistir, por mais que teve dias que deu essa vontade, mas é um momento único, é um momento que depois eu passar, eu não vou poder fazer isso de novo por ele. Então eu dei o meu máximo, Eu me culparia menos, porque eu me culpei muito. Então se você tá passando por isso, não se culpe. É super normal. Procure ajuda, busque ajuda e compartilhe com outras mães, porque você vai ver que isso é mais comum do que a gente pensa. Eu sabia que a amamentação ia ser difícil, tanto que eu falava pra vocês que eu tinha muito medo da amamentação. E realmente, pra mim, a amamentação foi muito mais difícil. Tá sendo mais difícil do que o parto em si, né? Eu tive mais medo da amamentação e eu tava certa em relação a isso. Não é querendo assustar ninguém. Tem gente que tem uma amamentação maravilhosa, gente que não sente dor nenhuma em nenhum momento. Vai de mulher pra mulher.
Vai de mulher para mulher, vai de bebê para bebê, vai de gestação para gestação. É muito relativo. Tudo na gravidez e na maternidade é muito relativo. Então não dá pra dizer que vai ser de um jeito, né? E eu espero, gente, que daqui pra frente seja só melhora. Como eu disse pra vocês, tem 1 mês e 7 dias. Ainda tô no início. Meu puerpério ainda nem acabou. Eu ainda tô no puerpério. Então, assim, ainda tem muita coisa pra acontecer. Só que eu digo que eu tô mais tranquila. Isso me ajudou. E, além de tudo, tá podendo amamentar pra ele. Tá sendo muito bom. O aprendizado que fica disso é que a gente realmente precisa pesquisar várias lacunas para ver o que pode ser. Acabou que a língua presa ajudou muito, né? A cirurgia ajudou bastante. Não é todo bebê que tem a língua presa, óbvio, pode acontecer ou não. Pode acontecer de precisar fazer cirurgia ou não, né? E também tem um caso da pega que muita gente fala que isso tá doendo porque a pega não tá correta, e eu discordo disso, tá? A pega ajuda muito, mas não significa que é só a pega que vai fazer com que você não sinta dor na amamentação. Mas busca ajuda, né? Acho que o conselho maior é esse, buscar ajuda, entender que você não precisa esperar 15 dias para parar de doer, porque se você esperar não vai parar sozinho o peito, tá? Ele não vai cicatrizar, não vai calejar e vai parar de doer, não vai. Então, se você não buscar ajuda, é difícil, é complicado pra você passar por isso sozinha, ainda mais no puerpério, né? Mas é isso, gente. Falei muito. É um assunto que, pra mim, nesse momento, é muito importante compartilhar, porque eu vi a força do compartilhamento, isso me ajudou pessoalmente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta a experiência de vocês com a amamentação aqui nos comentários. Me segue pra mais vídeos. Tem tudo sobre maternidade e sobre meditação aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve, me acompanha aqui que tem vídeo toda semana. E é isso, gente. Um beijo e até os próximos.